Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar sobre saúde mental em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social. Só que hoje vamos falar exclusivamente sobre a saúde mental do autista, a saúde psíquica do autista. Nessa época de distanciamento social, muitos momentos de lazer são simplesmente cancelados, simplesmente são adiados. As pessoas estão ficando mais em casa, as pessoas estão confinadas em suas casas. Não há muitos comércios abertos, há poucos comércios abertos, parques fechados, enfim, né? Há bastante limitação aí para as pessoas se reunirem, as pessoas se divertirem. E isso inclui os autistas, né? Não só os autistas, mas também os portadores de déficit intelectual, como o que são chamados de os portadores de retardo mental, né? Mas o correto mesmo é déficit intelectual. Os portadores de síndrome de Down, enfim, o espectro autista, né? Então essas crianças, né, principalmente as crianças e os adultos também portadores dessas características psíquicas, sofrem mais nessa época, né? Primeiro porque muitas vezes não existe uma compreensão adequada do que está ocorrendo, principalmente com as crianças. As crianças não entendem de forma muito simples o que está acontecendo. Por que ela não pode ir ali na pracinha? Por que ela não pode ir no parque? Por que ela não pode ir no zoológico? O que está acontecendo, né? Por que ela é obrigada a ficar em casa? Só em casa ali, né? Então há uma dificuldade em explicar. Mas uma das coisas que os pais ou os responsáveis devem fazer é tentar explicar de uma forma, da melhor forma possível para as crianças, né, principalmente para as crianças, o que está acontecendo, né, que é uma doença, que é uma pandemia, que as pessoas precisam ficar em casa, mesmo que você precisa repetir diversas vezes. É uma coisa que eu sempre falo. Para a criança e pessoas portadoras de sofrimento mental, né, de transtornos mentais, a gente muitas vezes é preciso falar muitas vezes a mesma coisa. A pessoa não pode se irritar de falar muitas vezes a mesma coisa. É preciso repetir muitas vezes. Por quê? Né? Por que é preciso repetir? Porque muitas vezes a criança, né, as pessoas que têm esses problemas, elas precisam de um tempo para internalizar isso, de compreender isso. Não é só uma questão de falar, olha, não vai lá fora por causa disso, porque tem o bicho, o papão lá fora. Quer dizer, ela precisa internalizar isso. Enquanto ela não associar uma explicação plausível no psiquismo dela, você vai ter que ficar repetindo isso. O exemplo que eu dei não é para você fazer, viu? Falar que tem o bicho papão lá fora. Eu não acho certo você usar o medo para impedir a criança de fazer certas coisas. Nós temos que treinar, nós temos que acostumar as crianças a serem corajosas e serem cautelosas, não medrosas, porque senão você vai estar formando adultos medrosos, adultos inseguros. Então não é bom usar isso. Eu dei um exemplo até um pouco infeliz aí, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Então nessa época de distanciamento social é preciso explicar da melhor forma possível o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo com o mundo, né? Que há uma doença, que há pessoas morrendo, que há pessoas ficando doentes, da forma como você vê que ela entenda, né? O segundo passo é você criar uma rotina. Crie uma rotina para você fazer durante o dia com essas pessoas, né? Crianças e adultos. Crie uma rotina para alimentação, uma rotina que inclua exercícios físicos. É muito importante fazer exercícios físicos, alongamentos, mesmo que seja ali na sala de casa, né, na frente da TV, no quarto, em qualquer lugar, né? Se tiver quintal, faça no quintal. Se não tiver,
faça dentro de casa mesmo. É muito importante você movimentar o corpo, né? Estimula uma série de neuroquímicas importantes para a manutenção da saúde, para a manutenção do bem-estar psíquico. Então é muito importante que toda a família faça esse tipo de exercício, né? Exercício físico. Né? Alongamentos são ótimos, viu, gente? Aeróbicos também. O que for possível fazer aí na sua casa, façam. Faça, que é bom. E então você precisa incluir esse tipo de exercício na rotina dessas pessoas, né? Dessas pessoas que estamos tratando aqui. Né? Também inclua atividades em conjunto, jogos em conjunto, conversas, assistir um determinado programa na TV, vocês podem conversar sobre esse programa, jogos, atividades lúdicas, enfim, atividades em conjunto, onde todos ali interajam, o máximo de pessoas possível interajam naquela atividade. Jogos de mesa são ótimas opções, desenhos, artes, né? Você fazer alguma coisa ali em conjunto, fazer um artesanato, são atividades muito importantes que com certeza o autista, o portador desses transtornos mentais aí que eu citei, né? O déficit déficit intelectual, o déficit de atenção também, né? Essas pessoas também precisam um pouco mais de atenção por parte das outras pessoas, das pessoas que vivem com ele. Então é importante também você fazer atividades em grupo, atividades em conjunto com essas pessoas. Né? A outra, né, se for assim, que todo tipo de sofrimento mental, né, todo tipo de transtorno mental, ele tem uma questão de nível, tem uma questão quantitativa mesmo, né? Há níveis leves, níveis médios, níveis mais graves. Há uma série de níveis aí, né, que definem o estágio da patologia. Então, dependendo do caso, dependendo do nível, tente, assim, se for possível, tente manter a terapia, né, a psicoterapia à distância. A terapia por meio de vídeo, tente manter o contato com o terapeuta, mesmo que seja via WhatsApp, uma chamada de áudio, uma chamada de vídeo, mas tente manter o contato com essa pessoa, justamente para essas pessoas ficarem seguras, né? Elas continuarem se sentindo assistidas, se sentindo tratadas, se sentindo cuidadas. Então é importante que você mantenha esse contato, né? O contato com os amigos também é de extrema importância. Os amigos e as pessoas que essas crianças têm contato. A gente sabe que autistas, eles não se apegam em todo mundo, eles não se apegam com todos, mas eles se apegam em algumas pessoas. Então é importante, se você puder, manter um contato à distância mesmo, um contato por vídeo, um contato por uma chamada de vídeo, né, que essas tecnologias permitem hoje, para essa criança, para essa pessoa, ter um contato com as pessoas que ela gosta. Né, com as pessoas que ela gosta. É muito importante isso aí. Você manter os laços afetivos vivos, você manter os laços afetivos saudáveis dessa criança. E são nesses momentos que muitas vezes nós devemos explicar de novo o que está acontecendo. Por que ele não pode ver aquela pessoa de perto? Por que ele não pode abraçá-la? Por que aquela pessoa está lá e não pode vir até ele? Ou ele ir até aquela pessoa? Então é nesse momento que a gente deve ter paciência e explicar ali para a pessoa o que está acontecendo novamente. Novamente. Como eu disse, a gente não deve se irritar, a gente não deve ali ver como burrice, como que a criança não está compreendendo, a pessoa não está compreendendo ali o que a gente está falando. Não é isso. Ela precisa internalizar o que você está falando, aquilo precisa fazer um certo sentido para ela. Né? Então não basta você falar uma vez e pronto, acabou. Você precisa fazer com que essa pessoa internalize aquilo que você está falando, que faça um sentido prático para ela.
né? Então muitas vezes nesse momento, para você explicar para a criança, vai ter que repetir muitas vezes a mesma coisa, né? Alimentação, né? Alimentação também é importante para a saúde mental, pelo incrível que pareça. Há muitos alimentos que não fazem bem para pessoas assim que têm transtornos mentais, né? Que tem transtornos mentais. Então, por exemplo, só um exemplo para você. Eu não sou nenhum especialista nisso, né? Mas eu sei, por exemplo, que o glúten faz muito mal para esquizofrênicos, para autistas, para pessoas portadoras de síndrome de Down. O glúten não, quer dizer, na verdade o glúten em excesso não faz bem para ninguém, né? Então, se você puder tirar o glúten da alimentação dessas crianças, tire o glúten. Procure dar alimentação mais leve, baseada em frutas e legumes. Ou carnes também, né? Se você for aí, não for vegetariano também, carnes leves, né? Então procure não fazer alimentação pesada com essas crianças, né? Tenha um momento, sim, faça algum momento de um momento de uma alimentação que essa criança gosta, né? Mas não faça com frequência. Bom, dependendo da alimentação que essa criança gosta. Por exemplo, a criança gosta muito de bolo de chocolate ali com calda. Então você vai lá, se você for fazer um dia na semana um bolo com calda de chocolate ali, tudo bem, não tem problema, né? O problema é a frequência. Primeiro, o açúcar também não é muito indicado para pessoas autistas, né? O açúcar em excesso não é muito indicado para pessoas autistas, né? Ele excita demais, ele deixa a pessoa um pouco agitada. Então a alimentação leve é muito recomendada, né? Principalmente nesses momentos que as pessoas não têm muito tempo, ou não têm muito local, muitas vezes, para gastar energia. Por isso que é importante manter uma rotina de exercícios físicos, o que der para fazer aí dentro da sua casa, né? E por último, a religião. Se você pratica uma religião, se essas pessoas também praticam religião, tente manter um momento do dia, um momento lá na rotina que eu falei no começo do vídeo, tente manter um momento de religião. Porque muitos templos, muitas práticas religiosas estão interrompidas nessa época, né? Os templos religiosos não estão funcionando, as igrejas, né? Enfim, né? Os terreiros aí de religião de matriz afro, muitos não estão funcionando. Então você precisa manter com essas pessoas a religião, manter com elas a prática religiosa, através de orações, de rituais, ali o que seja possível fazer dentro da sua casa. A religião é uma ligação importante que ajuda a acalmar, que ajuda a dar segurança aí para as pessoas, né? Então é importante você manter a religião. Se você tiver contato com o líder religioso, né, com o líder ali da sua religião, tente manter também um contato visual, um contato com vídeo, né, ou um contato por áudio, né, enfim, um contato que for possível também, principalmente com essas pessoas, né, com os autistas, né, com os portadores de espectro autista, portadores de síndrome de Down. Tente manter um contato com essa liderança religiosa também, né? Que é importante para essas pessoas manterem essa ligação aí com a fé, né? com esse mundo metafísico também. Bom, vocês percebem que muitas dessas informações elas são úteis para qualquer pessoa também, né? Só que para essas pessoas em especial, é de suma importância, né? Principalmente para você manter organizado o psiquismo delas, você manter uma rotina, você manter uma coisa organizada ali dentro da sua casa. Então é isso, né? Se você tem essas pessoas aí na sua família, ou se você é portador de algumas dessas patologias, entre em contato se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão a fazer, entre em contato, deixe aí nos comentários as suas considerações,
as suas dúvidas, as suas críticas, se for o caso também. E compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que precisam, né, ter essas informações. Se for pessoas muitas vezes que têm essas pessoas em casa, que têm parentes, filhos, que têm amigos, assim, compartilhem esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser útil para essas pessoas aí, levar uma informação diferente aí para essas pessoas. Então é isso. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, eu peço que curta a minha página, dê lá a sua curtida, e com certeza você vai ter informações aí relevantes, informações que serão úteis na sua vida. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, peço que se inscreva no canal, peço que ative as notificações para você saber quando tem novos vídeos no canal, né? E com certeza serão vídeos que vão fazer diferença na sua vida, que vão te levar alguma informação útil, né? Peço também que você dê uma olhada nos vídeos que já foram publicados, que são vídeos interessantes, que com certeza carregam informações interessantes ali. Um grande abraço a todos e até breve.